Olá, estamos aqui apresentando o Pod TPP, um podcast feito pelos alunos de Tecnologia Publicitária do quarto período. No segundo episódio da campanha Saúde Não Ter Preconceito, o cuidado além do gênero. E agora vamos entrevistar a psicóloga Daniela Dantas. Pode se apresentar, Daniela. Oi, gente, muito bom estar aqui. Inicio a minha fala agradecendo ao convite feito pela Keila, psicóloga da instituição, também ao professor Wallace, né, que me recebeu, me acolheu aqui com carinho, e a vocês, alunos de publicidade. Então, eu sou Daniela Dantas, sou uma mulher cis, né, atuo desde 2019 no Ambulatório de Diversidade Sexual e Gênero, formada em psicologia pela Universidade Federal do Amazonas, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental e recentemente mestra pelo programa de pós-graduação PPG-Psi da UFAM em processos psicossociais. É isso. Daniela, a senhora é psicóloga do Panda Codajás, do Laboratório de Diversidade Sexual e de Gênero. Você pode explicar como é feito o acompanhamento lá? Bom, a gente está lá, eu estou lá desde 2019, né? Então, o ambulatório ele funciona na Policlínica Codajás, dentro do ambulatório de ginecologia. O acolhimento às pessoas com variabilidade de gênero, travesti ou pessoas trans, é feito todos os dias, né, através de uma equipe multidisciplinar, composta de psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros e médicos, que vão fazer a questão do cuidado integral. A gente tem como premissa básica do nosso atendimento o acolhimento às demandas dessa pessoa, as tratativas das demandas que chegam conforme a singularidade de cada sujeito, e a gente não só atende as pessoas trans, mas também atende às demandas da população LGBT do Estado, né? O foco do acompanhamento, basicamente, é feito através de uma triagem, né, que começa com a equipe da enfermagem. Em seguida, esse usuário ele é encaminhado para o serviço social, em que é feito o endereçamento de questões de cunho social, a compreensão das vulnerabilidades sociais dos quais esse usuário passa. Em seguida, ele é encaminhado para a equipe de psicólogas, né? A equipe é composta por mim e a outra colega Michele Rodrigues, e nesse acompanhamento a gente tem uma premissa, né, de avaliar questões de autonomia, questões de consciência. A gente não está ali para atestar ou não a transexualidade daquele sujeito, mas a gente está ali para fomentar discussões, esclarecimentos. Em seguida, a gente tem um protocolo, né, que a gente aplica como atendimento, mas cada atendimento ele vai investir principalmente na singularidade e na subjetividade de cada usuário. Em seguida, a gente faz o encaminhamento para as outras especialidades, né? E quando eu falo dessas outras especialidades, a gente tem médicos, ginecologistas, endócrino, e também temos o atendimento com a fono, que faz a questão da educação, da voz, da fala, através das técnicas da área, né? Então, basicamente é isso, funciona como demanda espontânea, porta aberta, de segunda a sexta, pelo horário da manhã de 8 às 11, e no horário da tarde de 13 até às 17, todos os dias. A senhora citou a população travesti. Você podia falar um pouco sobre essas diferenças entre travesti, pessoa trans, mulher trans, homem trans e pessoa não binária? Tá, vou tentar explicar um pouquinho. Na verdade, assim, esse termo é um termo guarda-chuva. Pessoa trans é um termo que engloba todas as pessoas que possuem o que a gente chama de variabilidade de gênero. O que é a variabilidade de gênero? Quando nascemos, foi designado um gênero, né, associado à nossa genitália. Então, pênis, menino, vagina, menina. Então, são pessoas que não se reconhecem com base nesse binarismo, né? Então, a travesti em especial, ela representa uma construção identitária muito mais política, né? Então, todas as vezes que a gente vai se direcionar a esse sujeito que chega até o nosso atendimento, a gente tem um cuidado de que ele mesmo expresse qual é a sua identidade, qual a sua sexualidade, sem que haja preditores para isso. Então, a travesti é mais uma
uma identidade política, né, que só existe aqui no Brasil. Se você for pesquisar sobre a travesti fora, não existe. O termo, a princípio, ele veio dos Estados Unidos, né, transgender, mas que na tradução quer dizer transgênero e que não deu liga aqui no Brasil. Então, inicialmente, a gente falava de transexuais, considerando todas essas manifestações, e aí se chegou atualmente a essa questão da nomenclatura de pessoas trans, que incluem não binários. O que é o não binário? Eu consigo explicar isso mais dando um exemplo. É uma pessoa que não se reconhece nesses polos de masculino e feminino. Está também associado a uma identidade fluida, a uma identidade queer, que também se usa das duas possibilidades de vivência, tanto masculina quanto feminina, e não tem uma definição nesses polos, né? A outra pergunta que você fez, uma pessoa trans masculina se identifica com a identidade masculina, a pessoa trans feminina, uma mulher trans, se identifica com as questões mais femininas, e o não binário não se encaixa. Mas refletindo hoje, né, depois de ouvir muitos pacientes, a gente acaba identificando que, na verdade, meio que todo mundo está nesse não binário, porque foge do binarismo, né? Então, o que a gente tem visto e tem crescendo cada vez mais, a autodenominação a partir dessa identidade dita como não binária. E aí, é lógico que cada identidade é atravessada por questões de construção social, o que ela aprende, onde ela se sente mais apoiada, e dizer assim, que não há um trânsito definitivo dessas identidades. Tem pessoas que já chegaram a afirmar dentro da conduta terapêutica que ela se afirmava como uma pessoa trans masculina e que ao longo do tempo ela foi se estabelecendo enquanto uma pessoa não binária. Na comunidade trans feminina, assim, muito se fala sobre chamar alguém de travesti quando a pessoa está no início de transição, porque acho que chamar de mulher é muito forte para quem não tem cabelo comprido e não usa roupa feminina. Eu não entendi. É tipo uma coisa tipo de pessoas trans mulheres trans mais conservadoras, tipo, de não chamar uma mulher trans que está no início da transição dela de mulher trans, porque acho que é uma coisa muito forte de se dizer, porque elas não veem ela como mulher ainda, ela tem que fazer a transição. Então, nesse primeiro momento, é vista como travesti? Tipo, elas consideram uma travesti, porque não consideram uma mulher. Na prática do atendimento clínico dessas pessoas, eu não consigo afirmar que existe uma conduta generalizada para essa manifestação. Estou no início da transição, vou me definir como travesti porque tenho muito dos trejeitos ainda masculinos, né? Isso que você quis dizer. Não vejo isso como uma regra, tá? Lembrando que cada pessoa que vive a sua identidade, ela vai viver de uma forma única. Então, não existe, por exemplo, ao longo do tempo, como a gente tem sempre essa premissa, e até mesmo pelas questões educacionais, de pesquisa, a gente tem uma tendência a dar nomes e a tentar padronizar determinados comportamentos, como que foi feito com o gênero, né? Masculino e feminino. Então, Leona, você tem o órgão genital assim, você vai ser assim, você vai crescer. Então, a partir daquele momento em que é feito o chá revelação, a tua vida está toda escrita com base naquilo que você, naquilo que foi atribuído para você, né? E aí, talvez, essa cis heteronorma é que causa todo esse sofrimento para as pessoas trans, porque se cria uma série de expectativas e que a pessoa chega nesse momento e diz, eu não sou capaz de cumprir porque eu não me reconheço nessa identidade. E aí, então, não dá para dizer que existe um padrão. Eu sempre deixo muito à vontade para que a pessoa fale o que ela é, como ela se reconhece, e assim tem funcionado na prática, né? É lógico que as críticas, infelizmente, elas também acontecem dentro da comunidade. Você não é trans de verdade porque você não quer fazer hormonização, ou você não quer, ou você não tem disforia, ou você, então, a vivência ela é muito mais subjetiva do que cumpre uma lista de critérios que vão atestar ou não a tua não binariedade, ou a tua transmasculinidade, a tua transfeminilidade. Então, para mim, eu considero sempre o que o sujeito traz enquanto manifestação da sua subjetividade, do que me deter a esses e esses requisitos que não vão caber para todas as identidades. Até que um dos nossos colegas, que é não binário, ele passou porque um professor chegou para ele e falou que ele não era trans porque ele tinha a passabilidade cis de não ter feito nenhuma transição, então ele era uma pessoa cis, só porque ele era não binário.
A passabilidade, ela surge assim, como às vezes ela é buscada pelas pessoas trans, né, de elas não serem reconhecidas. Esse é um fenômeno que acontece principalmente com homens trans, porque eles atingem essa passabilidade com um pouco mais de celeridade do que as mulheres trans, né? O acesso cirúrgico, por exemplo, para mastectomia hoje é mais fácil pela questão de ter acesso aos hospitais particulares que já fazem essas cirurgias. Então, a partir do momento que eu conquisto essa passabilidade, só para vocês entenderem o que é passabilidade, né? É a habilidade, é a possibilidade de você não ser reconhecido enquanto pessoa trans. Então, você acaba negando a identidade trans. E não que você precise falar para todo mundo que você é trans, mas a passabilidade, ela é usada, e no discurso dos meus pacientes, eu encontro ela como um mecanismo de proteção, né? Porque, por exemplo, ir ao banheiro, passar por uma revista, e quando você é reconhecido como homem, né, cis, você meio que está garantido a sua segurança, né, garante a sua passabilidade. Mas, ao mesmo tempo, ela causa um fenômeno que vem sido relatado nos estudos, que é a invisibilidade dessa comunidade, né, porque ao alcançar essa passabilidade rápida, eu acabo não afirmando a minha identidade trans. Então, tem um duplo sentido aí que a gente pode observar pelas pesquisas e pelo que a gente percebe nos relatos. E também a passabilidade pode ser perigosa quando eu busco alcançar essa passabilidade baseada numa masculinidade tóxica. O que seria essa masculinidade tóxica, hegemônica, né? Aquele padrão de masculinidade, de força, de virilidade, que é muito desafiador até para os homens cis atingirem, que dirá para homens trans. Então, acaba sendo muitas vezes um processo que vai ser causador de sofrimento e não de afirmação da identidade. Também tem a questão de a pessoa invisibilizar ela mesma, ela tem que esconder, como eu já vi relatos de que ela esconder parte da vida dela para a pessoa que ela conhece, para ela não ter que falar que ela é trans. Aí ela acaba tendo que inventar outra história para ela não ter um trabalho, não ser reconhecida como trans e ser reconhecida como uma pessoa cis. Na prática clínica, assim, a gente observa assim, esse movimento em alguns pacientes, não são todos, né? Eu acho assim que eu me questiono muito assim em relação a por exemplo, e aí eu uso esse exemplo, tá? Por exemplo, você tem um filho e você espera que o seu filho chegue para você e diga que ele é homossexual. Mas você não tem a expectativa de que o seu filho que é homossexual, né? Mas você não tem a expectativa de que o seu filho, que é heterossexual, faça esse mesmo anúncio. Então, assim, a gente se questiona qual a necessidade de se fazer o anúncio, né? De ser trans ou não. Eu acho que identidade de gênero ou a questão da sexualidade, elas são fatores extremamente pessoais, que eu vou viver e vou compartilhar com aquelas pessoas com as quais eu desejo. Então, em algum momento, se eu for questionado para preencher um questionário ou para afirmar a minha identidade, eu acho importante sinalizar, mas não que isso deva ser, assim, o preditor para estabelecer outras coisas, porque a identidade de gênero e a sexualidade ela é apenas um dos componentes, dos tantos componentes que são capazes de interferir na construção identitária, nessa personalidade. Então, acho que tem vários fatores. Então, acho que isso é uma questão muito pessoal, que fica a critério de cada indivíduo decidir se ele quer compartilhar com você ou não, por exemplo, que ele é trans. E aí a gente vai, nessa partilha, a gente tem um processo que é um processo de microagressão, né? Quando eu chego, por exemplo, eu digo, nossa, Leona, você nem parece que é trans, né? Esses elogios rebuscados em função da afirmação da identidade feminina ou masculina acabam sendo assim, nossa, você nem parece que é trans, ou nossa, como você é feminina. Então, acaba atravessando também um processo de microagressão daquela própria identidade, né? Então, a gente tem que tomar cuidado ao se dirigir a essas pessoas, no sentido do respeito e da questão do acolhimento, considerando todas as variáveis. Ou então, principalmente assim, chega falando de sexualidade, aí de repente a gente chega lá com um homem trans, e aí a gente diz, e como é o nome da tua namorada? Né? Mas quem disse que homens trans só podem ter namoradas? De repente eles podem, tem uma variedade de possibilidades em relação a se relacionar sexualmente, expressar afeto. Então a gente não pode partir da premissa
desses arranjos que a gente foi doutrinado a entender como ponto de partida ou como premissa das coisas acontecerem. Então, a gente, na atuação, precisa romper com esses estereótipos. E como aumentar a autoestima de pessoas trans? Então, né, o trabalho da psicoterapia, ele é muito importante, né? Muitas pessoas, assim, nesse processo de construção identitária, eles falam que após a ajuda do psicólogo, e também tem muitos casos ruins, né, que falam, olha, eu fui com um psicólogo que não entendeu a minha demanda e acabou criando ainda mais sofrimento, porque acabou me questionando nesses pontos, ou fazendo determinadas perguntas que acabaram me ferindo, ou disseram que questionaram a minha sexualidade e a minha identidade de gênero. Então, como aumentar? A terapia é importante, tá? É importante que ela tenha uma forma de colocar para fora o que essa pessoa sente, trabalhar a questão da transfobia internalizada, que é muito comum de acontecer num primeiro momento em que a pessoa se reconhece trans, principalmente porque tem a ideia de que vai frustrar os pais, ou que não vai mais ser amada a partir daquela afirmação da sua identidade. Então, nesse sentido, a rede de apoio é extremamente importante, né? E a outra é essa transfobia, quando ela não é trabalhada, ela pode ser autorreferendada para todas as coisas que acontecem. Aí a gente acaba incorrendo num erro que é justificar tudo o que acontece porque a minha identidade é trans, e não é bem assim. E aí se envolvendo em trabalhos voluntários, participando de grupos, o que não ajuda na construção dessa autoestima? Viver como um personagem do que você não é, tentando viver a expectativa dos outros, e o isolamento é um dos pontos que mais prejudica essa construção identitária e prejudica também a autoestima. E a autoestima é um processo muito individual, né? Por mais que você diga receber elogios e seja capaz de ser amada, de ser cortejada, de ser uma pessoa amada, às vezes as construções, as experiências de vida foram estigmatizando essa vivência, e a gente tem que acolher primeiro, educar também no sentido de que há uma série de possibilidades, e a gente consegue fazer isso na terapia, fortalecendo rede de apoio e tentando quebrar com essa transfobia internalizada. E como a gente denuncia, transfobia no atendimento, principalmente psicológico? Olha, a gente tem, cada profissional, ele tem dentro da sua atuação, né, ele tem os conselhos federais que regem a conduta profissional. Então, falando da psicologia, a gente tem uma normativa específica para pessoas trans, né, em que é colocado justamente essa questão de dar autonomia, de despatologizar a vivência, de engrandecer a subjetividade, de se colocar como alguém que vai apoiar esse processo de validação, de reconhecimento, de afirmação dessa identidade. Então, assim, se tratando da psicologia, você pode procurar o Conselho Federal de Psicologia. No caso, a gente tem os conselhos regionais, né? Então, a gente tem aqui a 020, você teria que fazer uma denúncia, né, formal junto ao órgão, para que haja um processo de investigação, a fim de que essas práticas, né, até pouco tempo a gente tinha aí um grupo de psicólogos bastante conservadores que traziam a cura gay, né? Infelizmente, a gente tem profissionais e profissionais, mas essa prática é totalmente proibitiva, né? Ela é proibida por parte do Conselho Federal de Psicologia, e se houver qualquer tipo de conduta nesse sentido, você pode fazer uma denúncia formal junto aos conselhos federais e Conselho Federal de Psicologia, né? Em relação aos outros profissionais, cada conselho vai ter, e você também pode ter acesso, no sentido de fazer uma denúncia formal. E dentro do SUS existem os processos de ouvidoria em cada unidade, né, de atendimento, em que você registra uma queixa e faz o acompanhamento dessa denúncia que foi feita junto à ouvidoria. E outros mecanismos também são os grupos e associações que existem em todo o Brasil. Aqui no Amazonas eu posso citar que tem bastante referência, né, duas entidades que trabalham, que é a Sotran, que é a Associação de Pessoas Trans e Travestis no estado do Amazonas. Então, eles têm
uma articulação bem significativa junto às esferas do direito, né, direito e cidadania, e também tem agora a dos homens trans, que é meu Deus, ATAM, que é a Associação de Transmasculinos e Não Binários no Amazonas. Então, tem essas duas instituições. E cuidados para a saúde mental que a pessoa pode tomar por conta própria? Olha, a saúde mental, assim, ela é um tema bastante delicado, né? Quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só de fazer acompanhamento psicológico, mas a gente está falando das diversas intersecções, né? Uma pessoa trans de classe média vai viver diferente a realidade e vai estar vulnerável a um tipo de violência diferente de uma pessoa trans que mora na periferia, que é preta, né? Então, a gente tem que considerar as vulnerabilidades que aquela pessoa vai estar exposta, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, para as pessoas trans, a gente fala de uma rede muito complexa e muito carente aqui no estado do Amazonas, né? A gente não tem capacidade que atenda ao volume de demandas, né? Mas o que a gente precisa entender, eu acho que a primeira coisa é a escuta, o acolhimento dentro do atendimento psicoterapêutico, e a gente precisa entender a questão da despatologização. Ser trans não é uma doença, ser trans é uma manifestação da subjetividade, da identidade. É muito mais doloroso uma pessoa fingir viver o que ela é do que ela realmente construir a sua identidade como ela gostaria. E a gente trabalhar para fortalecer a identidade dessa pessoa, trabalhar para que ela se movimente em espaços dos quais não eram ocupados pelas pessoas, garantir que essas pessoas sejam vistas, né? A gente fala, mas isso nunca existiu, como não? Né? Estima-se que a gente tem uma população bem grande de pessoas trans, né, no mundo, e essas pessoas, na verdade, sempre existiram, mas que, por meio de mecanismo de cerceamento, elas foram invisibilizadas. E, infelizmente, os instrumentos de saúde ainda invisibilizam essa população, né? A gente tem mecanismos ainda muito amarrados a questões de masculino e feminino, né? Então, a gente consegue perceber isso com muita clareza nessas campanhas que acontecem ao longo da programação de saúde, a ausência de campos que registrem adequadamente a identidade de gênero, né? Então, essa invisibilidade é uma forma de violentar, e violentar duplamente. Eu violento primeiro dizendo que não existe, e violento no segundo momento por não criar mecanismos que tornem essa pessoa acolhida também no Sistema Único de Saúde, né? Como preconizado o SUS, ele é universal, então ele deve acolher todas as demandas, todas as pessoas, e elas devem ser tratadas com respeito e com dignidade, que a gente não consegue, infelizmente, observar em relação à população trans. Agora, o que é importante para a saúde mental, né? Voltando um pouquinho aí. Nos atendimentos, o acolhimento, o não isolamento, procurar uma rede de apoio, o fortalecimento através dos vínculos afetivos. Então, assim, a questão de você ter um trabalho, de você ocupar espaços que antes não eram ocupados. Então, por exemplo, você está aqui hoje protagonizando esse podcast, é um processo de investimento na sua saúde mental, porque você está ocupando um lugar que até então talvez nem fosse possível, né? Então, várias ações, desde aspecto espiritual, aspecto básicos de manutenção da sobrevivência humana, são fatores que vão contribuir diretamente para a questão da saúde mental. E quando uma pessoa, digamos, está em uma crise de, digamos, saúde mental ou psicológica, ela deve se dirigir a qual meio? Tá. Hoje, Leona, a gente tem o SESMAN, que está ali na Avenida Desembargador Machado, acho que nos Franceses, né? E lá é feito o atendimento de urgências e emergências psiquiátricas. Infelizmente, é um dispositivo que funciona para toda a cidade, incluindo os municípios do interior, né? Mas hoje, a gente, com a questão da reforma psiquiátrica, houve a desativação do Eduardo Ribeiro para essas demandas, e aí lá no SESMAN vocês têm, quem tiver crises ou ideações ou qualquer manifestação mais crítica, emergente de acolhimento
de saúde mental, a gente orienta que procure o SESMAN. A gente tem os CAPSs ainda que atuam, mas o CAPS não consegue comportar a demanda. E para a questão lá no ambulatório, a gente oferece esse serviço porque entende que é uma demanda de uma população que é atravessada por várias intersecções que eu comentei há pouco, né? A ausência de trabalho, a questão da exclusão escolar, a dificuldade de estar nos lugares, o estresse de minoria, né? Que é marcado pela questão da transfobia internalizada, seguida dos diversos insultos e a permanente e frequente práticas de ofensa ou de violência. Então, a gente entende o quanto que essa demanda é significativa para a gente lá no ambulatório, e a gente, por isso, tem um serviço especializado. Mas a ideia é que qualquer pessoa trans consiga ser atendida em qualquer dispositivo de saúde, que não só o ambulatório. E nesse caso de pessoas trans na escola, como ajudar uma pessoa trans que está no meio ambiente escolar que é o seu? Que ela não tenha evasão escolar. Tá. É muito importante, assim, que a gente entenda que a tratativa começa no relacionamento, né? Na prática de apoio, de acolhimento, e isso tem que ser uma estrutura que seja, tipo, estabelecida top-down, né? Desde a direção da escola, até a orientação de professores, até a permissão de acompanhamento de outros profissionais que fazem o acompanhamento, de repente, desse aluno, ou desse sujeito que está em sofrimento. Então, ações como essa que a gente está fazendo aqui, que promovam a discussão de temas e consigam despertar nas pessoas a compreensão de que essas pessoas precisam ocupar esses espaços, elas precisam estar dentro desses espaços, porque a educação, como o esporte, ou como outras alternativas, são mecanismos que também vão propiciar qualidade de vida e vão propiciar saúde mental, quando a gente está falando desse ambiente escolar. Infelizmente, a gente tem, assim, um triste relato de que as violências pelas quais passam as pessoas trans acontecem primeiro em casa, né? É muito comum quando os pais que decidem expulsar os filhos de casa, e aí a escola é o segundo núcleo, né, comum. E aí existe também esse processo de exclusão dentro das escolas. Então, as escolas, elas têm um papel fundamental. E aí, dentro desse campo de atuação escolar, a gente precisa entender que no campo de atuação em que eu estou, seja na saúde ou na educação, eu preciso me libertar de conceitos religiosos que promovam a exclusão. E aí a gente sabe que, infelizmente, é difícil ter essa compreensão por parte de todos os profissionais que estão nessas esferas de atuação, mas é preciso que eles acolham, que eles olhem com mais carinho para essas pessoas que estão realmente mais vulnerabilizadas e mais tendenciosas a sofrer algum tipo de violência dentro da própria escola. No caso do ambulatório, ele oferece algum serviço para acompanhar crianças e adolescentes que chegam com essa demanda de serem trans? Tá. E com os pais também? Tá. O que acontece? Hoje, a gente recebeu ainda poucas crianças, mas a gente está aberto também a acolher essa demanda, tá? A gente não faz restrição em relação à idade dos usuários, então, se você tem uma criança, é lógico que, nesse sentido, vai precisar ir acompanhada por pessoas responsáveis pela criança, e no caso de adolescentes também. No caso de adolescentes, todos os atendimentos, eles são feitos de maneira individual, né? Em que é preservado o sigilo de tudo que a pessoa fala, tanto nas consultas com o médico, quanto no psicólogo e outras áreas dos profissionais especializados, né? Mas tudo é feito por meio da ciência dos pais, não no sentido de compartilhar tudo, mas quando se trata de pessoas menores de 18 anos, a gente precisa ter o acompanhamento de algum familiar, de algum responsável por aquela pessoa que ainda é considerada de menor. O que acontece na adolescência, assim, que é muito comum a gente receber adolescente? No nosso processo de desenvolvimento, e aí eu vou pegar a referência do Erik Erikson, a gente tem 8 estágios, né? E cada estágio a gente ultrapassa, assim, um desafio. É como se fosse o nível de videogame, que a gente está lá numa fase e a gente está superando cada fase. Em cada fase, a gente atravessa um determinado questionamento.
Quando a gente chega na adolescência, que é a fase chamada de confiança, vou esquecer outro nome, identidade versus confiança e insegurança, né? Então, existe um conflito de que eu estou começando a formar uma identidade, existe naturalmente o distanciamento dos pais, existe uma aproximação, um processo de identificação com os amigos e os colegas de classe, por exemplo, que é com quem eu basicamente convivo e troco as minhas experiências, né? E quando eu não tenho isso, geralmente a pessoa trans e nesse momento eu começo a questionar o aspecto da sexualidade. A sexualidade, ela começa a ser despertada no sentido da construção identitária, da identidade de gênero, geralmente nessa fase. Quando criança, o que a gente observa é que as pessoas... Eu percebia que eu era diferente, mas não entendia ainda, não conseguia dar nomes àquilo que eu sentia. E aí, na adolescência, pegando ali o gancho do Erik Erikson, em que esse conflito emerge, né, a questão identitária, a questão da sexualidade, vem tudo à tona. Então, assim, é o momento mais crítico, geralmente trazido pelos pacientes, porque eles estão... A adolescência, por si só, ela já é uma fase bastante complexa, e aí atravessada por essa questão de frustrar os pais, às vezes tem o viés da construção religiosa que a pessoa atravessou durante a vida toda, e aí nesse momento, ele vai chegar nesse momento de confronto ou de sofrimento intenso. E aí os sinais, o que eu posso perceber se meu filho está em sofrimento ou está... O isolamento, a ausência de discurso, de relato, de fala. E aí em estágios mais graves, a questão do autocorte, como um processo de alívio da dor, né? Isso eu falo da experiência na prática do que eu ouço dos pacientes, de mover aquela dor emocional para uma dor física que parece que dói até menos do que essa dor emocional que eu estou sentindo, de não saber o que eu estou sentindo, de entender que eu estou fazendo algo que é errado. Existe nesse processo a construção de uma transfobia interna, né? Então, um momento de maior criticidade, às vezes, que acontece na prática, vem em decorrência desse processo do adolescer, né? Da criação, do início do start desse processo de construção identitária. Quando isso... E aí... Isso também se acentua mais o sofrimento em função dos primeiros sinais da puberdade. Então, para as meninas trans, espera-se que elas esperam que cresçam as mamas e não cresce. Os meninos trans, né, as mamas começam a se desenvolver. A menstruação é um grande desafio, né? Então, a disforia, nesses casos, aumenta bastante, né? As meninas trans, o excesso de pelo. Então, assim, quando esse processo ele é naturalmente identificado pelos pais, ainda antes da puberdade, é muito fácil de contornar isso, né? Porque a gente, querendo ou não, já há um tratamento para puberdade precoce. Então, de repente, entrar com bloqueador para minimizar esse sofrimento, para que os sinais da puberdade não surjam de maneira tão forte, porque muda tudo no corpo do adolescente, né? Então, esse corpo em construção, ele causa muito de dor e angústia por parte dos adolescentes nesse processo de descoberta. Então, a gente tem uma grande demanda de adolescentes que chegam até o ambulatório, né? E, às vezes, vêm não acompanhados de responsável, porque tem medo, né? Mas a gente sempre orienta que precisa estar acompanhado, precisa ter uma pessoa ali que represente uma responsabilidade. E aí a gente vê diversas configurações de família, né? Foi uma tia que levou, nem sempre vai ser o pai e a mãe, em outros aspectos a gente vê a figura do pai, então não existe uma regra, mas precisa, assim, de ir acompanhado nesses processos. E como lidar com a disforia, assim, no dia a dia? É um processo complexo, assim, eu não consigo dizer o quanto que dói, né, porque eu nunca senti disforia, mas, assim, é uma angústia bem gritante, os pacientes relatam o quanto se sentem inconformados, né, com algum atributo físico dos quais ele não tem controle. O que a gente oferece de serviço no ambulatório, a hormonização, o que eu posso dizer é que a hormonização diminui muito a disforia.
Diminuindo a disforia, a gente melhora muito os níveis de ansiedade, os níveis de depressão, os níveis de desesperança que esses pacientes às vezes apresentam na sua oratória, no seu discurso, né? Então, assim, cientificamente, a gente vai ter duas coisas que vão funcionar: a hormonização e o acolhimento, e um processo de afirmação da sua identidade para além das premissas que são definidas como requisitos da sua identidade trans. Então, a ideia é construir um processo de, não vou dizer aceitação, mas de aceitar a singularidade da sua experiência em torno da sua identidade, né? E aí, usar-se dos mecanismos que ajudam, né? Mas, às vezes, a disforia é muito grande com a genitália, e, infelizmente, a gente esbarra na dificuldade dos recursos que a gente tem em relação à realização dessa cirurgia. Então, às vezes é bem complicado, mas isso pode ser amenizado com terapia, com uma escuta consciente, com esclarecimentos em torno do que pode ser atingido ou não. E um processo, a hormonização ajuda bastante também. Melhora os níveis de saúde em relação à disforia. E você pode falar um pouco do seu mestrado? Tá, na minha pesquisa de mestrado, né, eu trabalhei com pais, pessoas trans masculinas que engravidaram antes da transição de gênero. E o que a gente observou no processo de construção, né, o nome da pesquisa era focado nos sentidos e significados, né, e a gente identificou assim, primeiro, né, que pessoas trans são pessoas que estão em plena transição. Acho que é assim como todos nós. Se eu olhar para a Daniela há 10 anos atrás, eu posso ter certeza que eu não sou a mesma, né? Então, são pessoas que estão em transição de maneira permanente, mas que também são atravessadas pelos conceitos de os papéis de pai, de mãe, né? Em algum momento, eles tentam fugir desse processo de ser o pai, né? Eles querem a afirmação da identidade de pai, mas sem deixar de abrir mão do cuidado dos filhos, porque é o que eles têm de mais valioso. O que a gente observou também na pesquisa dos 5 entrevistados? São 5 pessoas que vivem a parentalidade solo, né? Não houve uma corresponsabilidade do genitor da criança, então eles criaram seus filhos sozinhos. Existe a principal dificuldade trazida no relato desses pais é a dificuldade financeira. E aí, de novo, a gente vai ver o atravessamento em torno da construção do masculino e feminino, onde mãe cuida e pai provê. Então, às vezes, essa dificuldade, o limitante de estar dentro do ambiente de trabalho, ter um trabalho formal, vai ser um dos principais dificultadores do fortalecimento da identidade de pai, homem e trans. Então, a gente tem 3 variáveis aí que se espera-se que seja... que atendam a essa determinação do que é ser pai, e do outro lado a gente vê um processo de vulnerabilidade muito grande, e de violência e estigma, né? Tem relatos de pais, por exemplo, que abdicam da sua vida para passar, por exemplo, a tarde inteira na escola do filho, porque ele é autista, e a escola não dispõe, por exemplo, de um assistente terapêutico, né, que é necessário, que acompanhe. Então, ele priva muito da sua vida em torno do cuidado. E aí, essas pessoas são questionadas em relação à responsabilidade, são muitas vezes violentadas pela família, que questionam esse lugar. Então, a pesquisa ela trouxe para mim o entendimento de que a parentalidade, assim como a transexualidade, elas são construídas através de um construto ainda que do binarismo, né? Do que é masculino, do que é feminino, e que isso interfere nessa construção de papéis e que interfere diretamente na autonomia, na afirmação da sua identidade. Então, para eles é duplamente desafiador, porque eles precisam se afirmar enquanto homens e se afirmar enquanto pais na figura de cuidado, que a gente tinha até então como figura de cuidado única e exclusivamente as mulheres. Então, foi muito enriquecedor nesse sentido. E aí, para nós psicólogos, o que ficou, né? Revisar como é que a gente tem construído, principalmente quando a gente fala de as teorias psicodinâmicas já modernas, mas que estão muito assim, papel do pai, papel da mãe. Então,
as figuras paternas, masculina e feminina, elas estão muito assim definidas, né? Precisa existir a diferenciação sexual, por exemplo, algumas teorias psicanalíticas focam nesse aspecto, né? Então a gente precisa romper com algumas construções de saber para que a gente consiga abarcar e considerar todo e qualquer modelo de parentalidade, até porque não é pai só quem tem filho, né? Existem uma gama de estruturas que vão se articulando e que a parentalidade, a paternidade, ela não é um construto social. Você vira pai depois que você tem um menino, o menino nasce, porque assim, na brincadeira de menina, você tem um bebezinho lá para você cuidar. Mas o pai, ele não é educado a cuidar da bebezinha, dizer que ela é pai, dizer que ele tem filhote, dizer que ele tem filho. Então, foi muito interessante revisar aí o quanto que a gente é atravessado. E ao mesmo tempo que eles subvertem, eles também afirmam esse mesmo modelo. Então, dizendo assim que o sujeito ele não consegue estar isento das construções históricas e culturais e que vão acontecendo ao longo do tempo e vão mudando e vão solidificando outras estruturas para além daquilo que a gente tem como padrão estabelecido pelo binarismo. Então, foi muito enriquecedor, né? Foi muito desafiador também, porque se tratava de uma população muito específica. Foi difícil chegar a esse número, a minha estimativa era chegar em um número bem maior, mas 5 foi ótimo. E os discursos muito ricos, mas também muito cerceados, assim, no sentido de construir essa afirmação, mas muito dificultada pelos mecanismos das estruturas, né? Então, eu trouxe muito a construção de outros teóricos que falam que o mesmo mecanismo usado para vigiar e punir lá do Foucault é usado também para a questão da parentalidade trazido por... Poxa, não vou lembrar mas eu me apropriei muito da Fernanda Hermínio, né? Que ela trazia esses conceitos de um escritor também francês, mas que eu não recordo agora. Não recordo agora o nome dele, de verdade. E olha que foi o que mais citei na minha dissertação. Então, assim, foi muito dificultado, assim, por esse processo de construção binária mesmo em torno desses papéis parentais que também a escola conduz isso, né? Quando chama os teus pais, né? E às vezes não tem pai, é só o pai, às vezes é uma paternidade solo, mas cadê a mãe? Então, existia muito a cobrança da figura de cuidado associado à mãe. Então, quando estavam lá os meninos, né, que tiveram filhos ainda se reconhecendo enquanto mulheres cis, mas lésbicas, por exemplo, para elas foi bastante dificultoso enfrentar esse momento, né? E aí, com o tempo, eles vivem nesse processo de negociação constante entre o cuidado dos filhos e a afirmação da sua identidade masculina e paterna. E qual a sua opinião sobre o Novembro Azul, o Outubro Rosa? Você acha que deveriam ser campanhas que deveriam ser reformuladas para incluir pessoas trans, ou elas podem incluir na configuração que elas estão, já que elas são campanhas que, tipo, rosa para menina, azul para menino? Bom, as estruturas de saúde até aqui, infelizmente, elas estão ainda formatadas com base no binário, né? Então, o Outubro Rosa combate ao câncer das mulheres, se toca a mulher, não sei o quê. Então, o discurso, infelizmente, ainda é muito pautado no binário, né? Então, o Outubro Rosa para as mulheres e o Novembro Azul para os homens. Eu acho que a gente poderia mudar a nomenclatura da campanha no sentido de outubro, que eu acho que a cor, né? Infelizmente, a cor está muito amarrada ao gênero, não tem jeito, mas de repente trazer um outro lema, né? Cuidado do câncer de próstata, câncer do útero, câncer de mama, porque o câncer de mama, eu acho que como bem você mencionou antes da entrevista, ela também acontece em homens, né? Com menos frequência, com menos incidência, mas ainda assim acontece. Então, infelizmente, assim, a gente precisa romper com os binarismos também na estrutura de saúde, mas quando isso vai acontecer, Leona, eu não sei, mas a gente precisa romper com essas nomenclaturas que ainda fomentam esse tipo de construção binária também dentro dos condicionantes da saúde, né? E aí a gente tem que deixar o negócio mais universal. O SUS, ele é universal, o SUS era para todos. Então,
Homens trans têm útero, se não fizer esterectomia, têm útero e precisam cuidar. Homens também têm mamas, também precisam cuidar, né? Talvez a incidência não seja tão grande, mas, por exemplo, fala-se, né, quando a gente vai fazer a assinatura do TCLE, de que há uma probabilidade 40% maior em mulheres trans de desenvolver algum câncer de mama, por exemplo, né, devido ao uso dos hormônios. Então, já existe uma probabilidade, mas não se tem dados estatísticos de dizer assim, não, realmente as mulheres trans são mais acometidas, né, com algum aparecimento de um corpo estranho ali na mama, mas pesquisas dizem que há uma probabilidade maior nesse sentido. Então, a gente não pode simplesmente fechar esses condicionantes de saúde ao gênero feminino, ao gênero masculino, e esquecer que existem pessoas que estão sendo invisibilizadas através dessas campanhas. A gente já está finalizando, você gostaria de dar algum comunicado para os espectadores? Queria primeiro agradecer, né, o convite, dizer que a gente precisa fomentar esse tipo de discussão, principalmente dentro das academias, né? Quando eu falo academia relacionada à questão da pesquisa, pesquisa de diversas áreas, principalmente agora puxando a sardinha, né, para a minha brasa da psicologia, né? Entender que não há nada assim tão absurdo no atendimento de pessoas trans, porque eu vejo que muitos profissionais ficam intimidados ou acanhados no sentido de acolher essas pessoas, seja nos seus consultórios particulares, ou seja, nos lugares em que eles atuam, né, enquanto psicólogos. É lógico que a temática ela passa por questões específicas, né, tanto da demanda de cuidados psicológicos e cuidados médicos, e a gente tem que parar de invisibilizar essas identidades, porque invisibilizar também é violentar, e a gente acaba violentando duas vezes. E observar que você ali está no seu papel de profissional, né? Então, quando a gente atende alguém, Leona, assim, a premissa que a gente tem como psicólogo é fazer com que aquela pessoa saia dali melhor do que ela entrou. Se a gente não está conseguindo isso, a gente precisa revisar um pouco da nossa prática. E eu acho que vocês, né, como pessoas trans, ensinam para a gente muito mais do que a gente tem a aprender. Então, ao longo dessa minha vivência com a população, eu tenho aprendido muito sobre religião, sobre espiritualidade, sobre vivência, sobre explorar o novo, sobre respeito, né? Então, acho que quando a gente se abre ao novo e a gente é capaz de se abrir à escuta do outro, a gente aprende muito mais e a gente consegue fazer um trabalho muito melhor, porque a gente acolhe, na verdade, a pessoa, né? Entendendo ela como singular e como única. Obrigada, tá bom? Agradecimentos e apoios, primeiro a coordenação de comunicação social, reitoria IFAM, ao IFAM Campus Manaus Centro, ao setor de psicologia do Campus Manaus Centro, ao ambulatório de diversidade sexual e de gênero da Policlínica Panda Codajás, aos alunos de tecnologia publicitária do quarto período, ao professor Lira, que está ministrando a matéria de redação publicitária 2. E antes de terminar, eu queria dizer uma coisinha. Dizer que eu vim daqui, né, que eu estudei aqui na instituição e que é muito legal, como egressa daqui da unidade, que ainda não era IFAM, era Cefet, sem querer denunciar a minha idade, né, dizer que é um prazer voltar para cá e ver que a gente consegue discutir de uma temática tão importante quanto essa.